Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco através desse WhatsApp. Diga seu nome, a cidade onde você mora e coloque Revista Betel, porque eu comento outras revistas também, então coloque Revista Betel. E eu envio toda semana para você gratuitamente esse material. Então o WhatsApp é, telefone aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, no final do vídeo eu coloco lá para você, por onde você pode enviar qualquer ajuda. Mas não se preocupe, não precisa mandar nada, eu envio para você o material toda semana gratuitamente. Neste trimestre nós estamos estudando as revistas da editora Betel Adultos, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Na lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Na lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Na lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. E hoje vamos ver a lição 10, Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Então vemos aí um Pedro impulsivo, que errou muito, mas um Pedro que é para nós o exemplo de maior fé no Novo Testamento. Se não fosse Pedro com a sua fé, a igreja não permaneceria, a igreja não teria nenhum avanço, principalmente na cidade de Jerusalém. Quando todos fugiram, ali estava Pedro com os outros apóstolos que ficaram em Jerusalém, sustentando a igreja em seu início, mesmo correndo perigo de vida todos os dias. Foi o único discípulo de Jesus em toda a Bíblia que andou sobre as águas. Também o único discípulo de Jesus que passava perto das pessoas doentes e todos eram curados, só dele passar perto. Então Deus pegou a impulsividade de Pedro e aproveitou isso numa missão extraordinária para um ser humano. Pedro ficou sendo aí o exemplo, de fé para todos que iniciaram a igreja. Nós vemos que Tiago é morto, logo no início da igreja, e se não estivesse ali Pedro presente, seria muito difícil continuar a igreja. João era muito jovem ainda, vemos que depois João é muito perseguido, aprisionado, mas quem permaneceu ali firme foi Pedro, sustentando toda a igreja judaica. Vemos aí que todos os apóstolos, todos os discípulos reconhecem a grande liderança de Pedro. Inclusive depois Paulo, quando surge o apostolado de Paulo, Paulo reconhece a autoridade de Pedro. Vemos que Paulo aí se encontra com Pedro, após aí, cerca de 3 anos que ele tinha se convertido. Ele fica com Pedro e Tiago aí por 15 dias em Jerusalém, no concílio, primeiro concílio da igreja que ocorreu em Jerusalém, e Paulo estava ali presente para discutir a respeito daqueles judaizantes. E ali quem era o líder principal era Tiago, agora irmão de Jesus. E nós vemos que Pedro tinha
a autoridade ali máxima naquela reunião. Todos olhavam para Pedro para ver como ele reagiria aos fatos que tinham ocorrido. Depois de Paulo chamar a atenção de Pedro, Pedro então vai falar sobre a sua experiência, né, na casa de Cornélio. Deus o usou para abrir o evangelho tanto aos judeus no dia de Pentecostes, como também para os gentios na casa de Cornélio. E depois nós vemos que Jesus então indica Pedro para pregar e ser líder de todos os judeus cristãos e coloca a encargo de Paulo a pregação aos gentios. Fica sendo Jerusalém centro, então, da evangelização da parte dos judeus, e fica Antioquia, ou Antioquia, como centro da evangelização aos gentios. Em Jerusalém, os líderes Tiago, irmão do Senhor, e Pedro, e em Antioquia, Paulo e Barnabé, mas depois, quando eles são enviados, ficam os outros irmãos que já estavam ali, tinham sido os primeiros que tinham se convertido. Sabemos que ali em Antioquia havia muitos profetas e mestres. Vamos ver o esboço da lição com seus tópicos e subtópicos. No tópico 1, a origem de Pedro. Subtópico 1, local de nascimento, nome e família. Subtópico 2, os convertidos fortalecem os irmãos. Subtópico 3, Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Tópico 2, de Simão a Pedro. Subtópico 1, sendo aperfeiçoado. Subtópico 2, a revelação vinda do Pai. Subtópico 3, o Evangelho da Graça. Tópico 3, de pescador a apóstolo. Subtópico 1, Pedro anda sobre as águas do mar. Subtópico 2, Pedro sai da prisão milagrosamente. Subtópico 3, Pedro revestido com o poder do Espírito. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textuário da lição está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então vemos que o próprio Pedro se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele se declara aí como aquele que entregou totalmente agora a vida a Deus. Já havia traído Jesus e ele então fez a promessa a si mesmo que jamais faria isso de novo. Tanto é que arriscou a sua vida o tempo todo permanecendo em Jerusalém e nunca abandonou Jesus. Mas foi preciso primeiro ser cheio do Espírito Santo, porque logo após a morte de Jesus, Pedro voltou a pescar. Somente quando ele é cheio do Espírito Santo, aí então ele agora tem uma coragem, uma fé tremenda que vai servir então de impulso na sua vida, agora como apóstolo, agora como servo também, como apóstolo de Jesus Cristo. Verdade aplicada. O Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Então vemos aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde estão aí registrados os ministérios, ou seja, são pessoas que Jesus Cristo pessoalmente escolhe e envia, escolhe como ministros da igreja, como estão aí registrados, apóstolos, profetas, aí temos evangelistas, pastores e mestres. São 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, aí visão, paladar, tem audição, tem olfato e tem tato. Então são 5 sentidos. Assim também o corpo de Cristo, que é a igreja, tem 5 ministérios. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se a igreja não tiver os 5 ministérios,
A igreja passará por problemas, né, quanto ao seu desenvolvimento, quanto à sua ação evangelística, quanto à sua liderança, quanto ao seu funcionamento, quanto ao seu crescimento, em tudo, na verdade. Nós temos hoje a triste teimosia de não assumirmos os ministérios que estão registrados na palavra de Deus, e por isso a igreja tem perdido muito. Foi concentrado, né, o poder e a liderança da igreja em um único ministério. E aí esse ministério controla o dinheiro da igreja, e assim ele controla toda a igreja, como se isso fosse a vontade de Deus, como se isso fosse o que está escrito na Bíblia. Nós temos aí milhões e milhões de pessoas que nunca nem ouviram o nome de Jesus Cristo. Em nossa época, por incrível que pareça, está sendo necessário o próprio Jesus Cristo aparecer em sonhos para as pessoas, porque a igreja não faz o papel de evangelizar o mundo inteiro. Porque o dinheiro da igreja está retido para enriquecimento de um único ministério. Dinheiro que deveria ser investido em evangelização. Igrejas muito grandes e que recolhem muito dinheiro para a evangelização, para a missão, mas não aplicam esse dinheiro em missões. Uma cidade no estado mais pobre do Brasil tem aí mais missionários do que igrejas em capitais grandes, igrejas muito grandes espalhadas aí pelo Brasil, por incrível que pareça. Mas Deus vai cobrar de você, pastor. Deus vai cobrar de você. Textos de referência. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 15. E 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos ler. 1 de Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 de Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então vemos aí nas epístolas de Pedro, né, a seriedade, vemos aí conselhos preciosos, advertências preciosas, e ele chama atenção para que nós estejamos sempre desejando as coisas espirituais, as coisas superiores, eternas, as coisas de Deus, deixando o pecado, deixando tudo aquilo que prejudica a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. Introdução da lição. Nesta lição, veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo de seu discipulado, como narrado nos evangelhos. Jesus chamou Pedro para que o seguisse. Apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulos do Senhor. Então vemos que Jesus investiu muito em Pedro. Veja, sempre quando Jesus ia a algum lugar, ou às vezes até quando ia, né, como foi aí para ressuscitar a filha de Jairo, sempre ele chamava Pedro, Tiago e João. Os três estavam sempre presentes na intimidade. Veja, quando Jesus foi orar no monte, pouco antes da sua morte, quem que ele convidou para estar próximo ali? Pedro, Tiago e João. Quem estava presente na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Veja que era um círculo mais íntimo. Tiago foi um homem que primeiro ali teve um conhecimento muito grande da palavra de Deus e estava ali no início da igreja, né? Logo depois foi morto.
João foi escolhido para as revelações, né, futuras, principalmente, para falar muito sobre o amor de Jesus Cristo, para também escrever o Evangelho falando a respeito de Jesus como Deus. Mas Pedro foi escolhido como um líder de fé, de grande fé, uma fé inabalável, logo depois de ser batizado com o Espírito Santo. Então ele foi recordar-se, né, de tudo que Jesus o havia ensinado. E ele pôde, então, no início da igreja, se dedicar a passar isso, a instruir os novos convertidos, a ensinar a todos as doutrinas básicas da fé cristã. Ele foi ali uma coluna principal na igreja em seu início. Então veja que Pedro foi sendo transformado aos poucos. Quando Jesus o chamou, ele era um pescador. Jesus disse que você vai ser pescador de homens a partir de agora. E Jesus vai treinar Pedro com muita paciência, porque era necessário muita paciência mesmo. Pedro era uma pessoa muito impulsiva e muito difícil. Então não existe isso para Deus, né? Impossível, difícil, que não tem jeito. Não existe isso. Jesus, então, foi moldando Pedro aos poucos e só teve realmente uma legítima conversão e só realmente Pedro se tornou um homem de Deus, um homem para que Deus pudesse usá-lo mesmo tremendamente, após então Pedro ser batizado com o Espírito Santo. Tópico 1. A origem de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e se submetem ao seu agir. Pedro, portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos discípulos de Jesus. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, como já dissemos, né, Pedro estava no círculo mais íntimo de Jesus. Sempre ali. Pedro, Tiago e João, os três estavam sempre juntos com Jesus, por onde quer que Jesus fosse. Então Pedro chega a ser comparado como se fosse um diamante, né? Quando se pega ele lá, ali todo sujo, né, de terra e tal, aí então vai ser levado para um joalheiro que vai lapidar, vai tirar toda a sujeira, toda a impureza, até ficar aquele diamante brilhante, né, muito lindo. E Jesus era carpinteiro é acostumado, né, pegar aquela madeira lá no mato, aquela árvore cheia de nós, de casca, galhos, né, e ele vai levar para a sua marcenaria, e ali ele vai tirando os galhos, tira a casca, tira os nós, né. Depois essa madeira está muito bonita, faz um móvel muito bonito, né, todo envernizado, brilhante, bonito. Onde tinha um nó, parece que tem uma flor, né, de tão bonito que fica. Assim também Jesus fez com Pedro. Então foi lapidando, foi moldando, foi tirando, né, a casca dura de Pedro, tirando os galhos, tirando os nós, e foi arrumando até que Pedro foi transformado, se tornou então o discípulo mais importante e o apóstolo então digno de confiança, né, digno de uma grande autoridade dada por Deus e usado tremendamente por Deus em milagres maravilhosos, veja só, até em ressurreição de mortos. Tópico 1, subtópico 1. Local de nascimento, nome e família. Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas, era galileu, nascido em Betsaida, uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44. Era filho de Jonas e irmão de André. Trabalhava como pescador juntamente com o pai e o irmão. Foi levado a Jesus por André, e mais tarde Jesus chamou Cefas, do aramaico Kefas, né, que se lê aí Kepa, que significa pedra. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 40 a 42. Também conhecemos então por Pedro, que é um nome então dado por Jesus Cristo, Petros, né, do grego, que significa uma pedra, significa uma rocha. Lembrando sempre que Pedro, ele mesmo explica que Jesus o chamou assim
mas se referindo a Pedro como uma pedrinha na construção do templo de Deus, da igreja. Quem é a pedra principal, a pedra de esquina que sustenta todo o edifício, é Jesus Cristo. Quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está falando sobre a confissão de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a palavra Cefas, que é no aramaico, significa pedra, e no grego, Cefas, o nome é Pedro, que também significa pedra. O nome original de Pedro é Simão, ou Simen, no hebraico, que poderia ser traduzido também como Simeão, um nome, então, normal entre os judeus. Então, tanto Simão, quanto Cefas, quanto Pedro, todos os três nomes significam pedra, porque, na verdade, são o mesmo nome. Então, Simão no hebraico, Cefas no aramaico, Pedro no grego. Então, Pedro nasceu na Galileia, ali às margens do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, no local chamado Betsaida. Bet, sempre no hebraico, significa o quê? Casa. E Saida aí significa o quê? Pesca. Então, Betsaida, casa de pesca. Então, Bet aí da palavra Beit e Saida da palavra Saida, que no hebraico é Betsaida. E este local era uma vila, especializada em pescas, que estavam à beira do mar da Galileia, que era chamado muitas vezes de Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou Quinerete. Depois foi chamado Lago de Jesus, e por causa do seu formato, como se fosse uma harpa, às vezes é chamado de Anquinerete, ou na pronúncia hebraica, Kinneret. Então Pedro tinha um irmão chamado André, e seu pai se chamava Jonas. Eram todos pescadores. Seu irmão André é que o levou até Jesus. Tópico 1, subtópico 2. Os convertidos fortalecem os irmãos. Jesus disse a Pedro: e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Lucas 22, 32 e 33. A conversão a Cristo deve provocar mudanças na vida do convertido. Pedro andava com Jesus, viu maravilhas e milagres, mas ainda faltava alguma coisa. Ao longo da caminhada com o Mestre, porém, a mudança foi ocorrendo paulatinamente, e Pedro se transformou de um discípulo impetuoso a um apóstolo cheio de unção e poder. Então Jesus sabia que Pedro não era convertido? Sabia. Era bem evidente isso, Tanto por suas altas e baixas, sua inconsistência, quanto pela traição de Pedro, como também Pedro, após a morte de Jesus, foi pescar, ou seja, voltar à sua profissão antiga, queria abandonar tudo. E se Jesus não aparece ali para restaurar Pedro, não haveria igreja, porque Pedro convencia os outros, era exemplo para os outros. Os outros foram pescar junto com Pedro também. Então eles voltariam a serem apenas pescadores, sem significância nenhuma, voltariam para a Galileia e pronto, estava acabada a história de Jesus. Então veja, aqueles homens andaram com Jesus, escutaram Jesus falando de Deus, pregando o Evangelho para eles. Viram tremendos milagres, até ressurreição de mortos, até aí o Lázaro com 4 dias ressuscitado. Tudo isso eles sabiam, tudo isso eles viram, e mesmo assim não se converteram, a ponto de 2 deles, a caminho de Emaús, nem reconhecerem Jesus. Veja só. Então eles não tinham se convertido. O que eles precisavam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles jamais teriam se convertido. Sem serem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, revestidos do poder, jamais seriam aqueles que se tornaram pregadores do Evangelho. Jamais. E ainda tem gente por aí
pensando que o batismo com o Espírito Santo nem é importante. Veja que mesmo depois de receberem o Espírito Santo, quando Jesus apareceu para eles e assoprou sobre eles, mesmo assim, eles permaneceram ocultos, com medo, só foram realmente se tornarem intrépidos na pregação do Evangelho após o batismo com o Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Pedro disse que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, não o negaria. Marcos 14, 27 a 31. O mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes, o que de fato ocorreu. Mais tarde, Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Jesus lhe perguntou 3 vezes: Simão, amas-me? João 21, 15 a 17. Tudo leva a crer que, para cada uma das 3 vezes negativas de Pedro, ele teve 3 oportunidades de afirmar seu amor pelo Mestre. Então veja, como Pedro era difícil, né? Ele disse, ainda que eu tenha que morrer, mas eu nunca o negarei. E Jesus vai mostrar para Pedro que ele falava da boca para fora, né? Na verdade, na primeira prova que ele passasse, ele não aguentaria. Tanto é que quando Jesus é preso, Pedro foge, né? Pedro não fica ali. Ele já tinha cortado a orelha de um Malco. Jesus consertou o erro de Pedro, mas Pedro não fica ali, ele foge. Depois, quando Jesus está ali sofrendo, apanhando e tudo, Pedro vai lá para o pátio, mas ali ele vai negar Jesus 3 vezes, mostrando quem, na verdade, ele era. Não era aquilo que ele falava, mas ele não era aquilo, na verdade. Então ele era medroso, teve medo de morrer. Não era digno ainda de confiança, né? Então Deus faz o teste conosco, a prova conosco, né? Nos prova, para depois nos usar. Então Pedro não podia ser usado porque não era digno de confiança. Não estava disposto a morrer. Ele não tinha entregado realmente sua vida totalmente a Deus. Então quando Pedro diz que ainda que tivesse que morrer, não negaria Jesus, Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E é o que ocorreu. E nós vemos aí, né, um olhar de Pedro para Jesus, de Jesus para Pedro. Assim que Pedro traiu Jesus 3 vezes, o galo cantou. Nesse momento nós vemos o impacto na vida de Pedro. Pedro chorou amargamente, porque ele pôde perceber naquele momento quem ele era na verdade, quão frágil ele era. Pedro ficou numa situação deplorável e ele resolve então, depois da morte de Jesus, ser pescador novamente e largar tudo. Ele se acusou a si mesmo e não se perdoou por ter negado a Jesus. Então, para ele estava tudo acabado. Quando eles estão então pescando, que não pegaram nada, Jesus aparece na beira da praia. Então Jesus vai chamá-los, né? Jesus estava com peixe ali, assando peixe. E Jesus vai dar uma lição para eles. Vocês aí conseguiram pescar alguma coisa? Nada. Sem Jesus não tem pescaria. Com Jesus é diferente. Jesus então vai ensiná-los como pescar com Deus. Vai dizer para eles para jogar a rede do lado direito. E ali não é a rede que pesca os peixes. São os peixes que pulam dentro da rede. E só peixes grandes. Precisa de 2 barcos para puxar aqueles peixes. Então Jesus vai mostrar que Ele é a provisão. Ele é que pode sustentá-los naquilo que Jesus os chamou para fazer. Que eles não passariam fome. Jesus está mostrando claramente para eles. E Jesus vai restaurar Pedro. Veja que Jesus faz com que Pedro 3 vezes conserte os 3 erros, né? As 3 negações. Ele agora vai afirmar que quer servir a Jesus. Mas
Pedro não ama, e ele sabe que não ama Jesus como deveria amar, né? Jesus vai usar aí as palavras como chicotes, na verdade, nas costas de Pedro, né? Jesus vai dizer para ele: você me ama com esse amor mesmo, fraco? Então Pedro vai dizer que ama, e Jesus vai confiar a ele a liderança dos outros apóstolos, dos outros discípulos, mesmo com esse amor fraco. Quando Jesus o pergunta se realmente esse amor é verdadeiro, é um amor capaz de dar a vida mesmo por ele, e Pedro vai dizer: tu sabes todas as coisas, né? E Pedro sabe que Jesus conhece ele profundamente, mas Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, ou seja, cuida da igreja que está nascendo. Jesus vai conceder a ele o que ele precisava, né? Pedro precisava de coragem, de firmeza, de intrepidez, e isso vai ser dado quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Pedro conhece então o perdão, o amor de Jesus por ele. Tópico 2. De Simão a Pedro. Para lapidar uma pedra preciosa, é necessário que ela passe por um processo de polimento. Pedro era um homem simples. No início, não compreendeu o que seria o reino de Deus, mas Jesus investiu naquele a quem chamou para ser pescador de homens. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Jesus é como o fogo do ourives, né? É uma coisa maravilhosa. Está escrito aí em Malaquias, capítulo 3. Veja aí, versículo 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trará oferta em justiça. O que significa isso? Olha, se você pegar um pedaço de prata todo sujo ali, do jeito que é pego lá na terra, e você levar para o ourives, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele pedaço ali e vai com maçarico botar fogo. E ali vai queimando, vai tirando todas as impurezas. Então, se você perguntar para o ourives assim: como é que você sabe o ponto certo? Como é que você sabe quando é que está pronto? Que não vai estragar o metal. E ele vai dizer para você: quando eu enxergar o meu rosto lá, que aquilo virá um espelho, então eu saberia que está pronto. Olha só, o que Jesus então faz conosco? Ele vai com o seu maçarico, vai queimando, queimando, até que um dia ele se enxergue em nós. Quando nós estivermos parecidos com Jesus, chegou no ponto, está pronto para ser usado. E assim foi com Pedro. Jesus foi moldando, não só enquanto Jesus estava aqui na terra, mas após a morte e a ressurreição de Jesus. Foi moldando Pedro até que ele ficou pronto. Foi preciso um fogo. Que fogo? O batismo com o Espírito Santo. Aí então, quando ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo, aí ele está pronto para ser usado. Tópico 2, subtópico 1. Sendo aperfeiçoado. Pedro passou por algumas fases na vida. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar seu jeito impetuoso de ser, como quando cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Então vemos aí que Pedro sempre foi impetuoso, né? Ele fazia as coisas assim sem pensar, era uma reação, né? E de uma maneira péssima, né? Fazia o que dava na cabeça. Veja que quando Jesus foi preso, ele pegou a espada e tacou ali na orelha do Malco, que cortou a orelha do Malco. E ele não se importou ali com um pequeno exército que estava ali para prender Jesus. E veja que Pedro era medroso. Se ele negou Jesus, porque ele tinha medo. Mas foi ali no ímpeto, né? Foi na reação conforme sua própria personalidade. Então ele era reativo. Mas nós vemos que Pedro tem altos e baixos, né? Veja só, Pedro é usado por Satanás e é usado por Deus.
Então, ele ia ali, lá de mais baixo até o mais alto. Então, ele variava muito. Quando Jesus fala para os seus discípulos, né, que eles haviam falado que o discurso de Jesus era muito duro, que muita gente estava saindo, e Jesus vai dizer para eles: vocês também não vão, não? Então Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tópico 2 sobre tópico 2. A revelação vinda do Pai. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 16, quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem, muitos responderam que diziam ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Daí Jesus pergunta a opinião dos discípulos sobre quem ele era. E Simão Pedro logo declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como está no capítulo 16, aí, versículo 16 do Evangelho de Mateus. Então lá em Cesareia, né? Aquela Cesareia, já lá no final do mapa você vê lá, já quase divisa com a Síria ali. Jesus estava ali com os discípulos e Jesus pergunta para eles. Um método que Jesus usava para ensinar era fazendo perguntas. Quem dizem os homens aí ser o Filho do Homem? Então eles disseram: olha, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, né, que havia morrido. Então eles achavam que era uma encarnação. Alguns então eram espíritas. Por que Jesus poderia ser conhecido como se fosse João Batista? Porque João Batista era um profeta e Jesus era profeta. João Batista pregava arrependimento de pecados, Jesus pregava arrependimento de pecados. Alguns diziam que Jesus era Elias. Olha aí, o Elias que havia de vir. Na verdade, Jesus explicou que esse aí era João Batista, né? Mas por que diziam que era Elias? Por causa dos milagres. Elias era conhecido por todos os judeus como profeta dos milagres. E Jesus realizava muitos milagres. Então, eles diziam que Jesus era Elias. Alguns diziam que Jesus era Jeremias. Olha aí. Por quê? Porque Jesus se identificava com o profeta Jeremias? Porque Jeremias é chamado profeta chorão. Era um profeta que intercedia sempre por Israel. E Jesus sempre estava orando e intercedendo por Israel. E outros diziam: é um dos profetas, mais um profeta que apareceu aí. Eram aqueles que não tinham nenhuma noção espiritual sobre Jesus. Nesta hora é dada uma revelação sobrenatural a Pedro. Porque Jesus pergunta: e vocês que são meus discípulos, que andam comigo? O que eu sou para vocês? Então Pedro, agora usado pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai, então ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi carne e sangue, ou seja, não foi Pedro, não foi você que soube, que chegou a essa conclusão, mas o meu Pai que está dando a revelação através de você. Então veja que esse mesmo Pedro, Jesus disse que era preciso ele morrer, que era preciso ele sofrer, que era preciso morrer. Pedro fica com dó de Jesus e disse para Jesus que de maneira nenhuma ele poderia passar por isso, deveria passar por isso. Então Jesus repreende Pedro porque ele estava sendo usado por Satanás. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja, o mesmo Pedro que é usado por Satanás é o mesmo Pedro que é usado por Deus para dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja só como Pedro era volúvel, não é? Não era digno de confiança. Ao mesmo tempo, ele poderia estar com Satanás de repente e daí a pouquinho estar com Deus. Tópico 2 sobre tópico 3. O Evangelho da Graça. Jesus voltou ao Pai. E Pedro, agora apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecostes, relatando a história de Jesus. Atos 2, de 14 a 36. Pedro estava cheio da graça de Deus e sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. Atos capítulo 2, versículo 41. Bom, o Evangelho da graça de Deus quer dizer o Evangelho de Jesus Cristo, que realizou a obra salvífica de Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus, Jesus e a obra que ele realizou. Então, neste Evangelho, que prega sobre isso, sobre Jesus e a vinda de Jesus para nos salvar,
toda a obra que ele realizou para nos salvar, morrendo por nós na cruz e ressuscitando. Então esta é a pregação. Pedro, no dia de Pentecostes, prega sobre isso. Aí o escritor diz que Pedro estava cheio da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus, né? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós sabemos disso, né? Pedro havia sido batizado com o Espírito Santo. E aí, quando aqueles ouvintes disseram que eles estavam embriagados, Pedro, que ainda continuava impulsivo, mas agora cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, ele agora se levanta e vai responder. Ele vai pregar aquelas pessoas, vai elucidar, ou seja, ele vai clarear a mente deles a respeito do que está acontecendo. Então ele vai explicar que aquilo ali está prometido, é uma profecia do profeta Joel, está na palavra de Deus, e agora estava acontecendo o que estava profetizado. E ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo como homem, né, da sua vida, da sua obra realizada por todos nós, para que sejamos salvos. E ele vai dizer para eles, e quando eles dizem o que devemos fazer, ele vai dizer: se arrependam dos seus pecados, se convertam a Jesus Cristo, e vocês também vão receber o batismo com o Espírito Santo, também vão falar em línguas. E naquele dia, então, foram ali quase 3.000 almas que se converteram. Veja, quando a lei foi promulgada, quase 3.000 pessoas morreram, porque a lei exige que se cumpram todos os mandamentos, e tem maldição para quem não cumpre. Então, a lei, que Paulo diz, a letra, né, mata, e realmente, literalmente mata. Quase 3.000 morreram. Agora, a graça liberta, que a graça é Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez por nós. Então, ela nos liberta, ela nos salva, nos perdoa, nos traz vida. Então, veja aí, quase 3.000 pessoas ouviram então o Evangelho, se converteram, foram salvas, foram perdoadas, foram livres do pecado, foram livres da condenação. Tópico 3, de pescador a apóstolo. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do Mestre e se tornar pescador de homens. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Apesar de sua natureza impulsiva e de seus momentos de fraqueza, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo. Assim, após sua ressurreição, Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Então vemos uma atitude muito interessante, muito boa de Pedro, ao abandonar tudo para seguir a Jesus. Jesus diz: a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes, né? Ou seja, não vai viver mais dependendo do seu trabalho. Agora você vai ser pescador de homens. Quem vai sustentar você agora é Deus. Muitos pastores hoje no Brasil precisam aprender isso. Isso é muito importante. Você não pode estar fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo trabalhando secularmente para se sustentar. Quem tem que sustentar você é Deus. E é na obra de Deus. O obreiro é digno de seu salário. É assim que tem que ser, é assim que a palavra de Deus ensina. Ah, você dizia o Paulo. Ah, o Paulo foi fazer tendas, sabe onde? Somente lá em Tessalônica, porque eram avarentos, não queriam trabalhar muitos, estavam explorando a igreja. Então Paulo vai dar uma lição para eles. E em Corinto, porque em Corinto eles eram ricos, mas eram avarentos. Só nesses 2 lugares é que Paulo trabalhou. Mas Paulo diz que foi sustentado pelas igrejas. Todo o tempo ele era sustentado pelas igrejas. E Jesus disse que hoje não vai passar fome quando está trabalhando. Ele come, está produzindo, mas ele come também. Jesus explica que o obreiro é digno do seu salário. Paulo explica isso também. E a Bíblia diz que deve receber duplicada honra aquele que trabalha ensinando as pessoas, orientando dentro da palavra de Deus. Tem que trabalhar para se sustentar. E a obra de Deus fica sem ser feita. Pastor que está trabalhando secularmente chega atrasado nos cultos, não tem tempo de oração, não tem tempo de estudar a Bíblia.
não tem tempo de visitar as pessoas, não evangeliza. Está aí. Aqui no Sudeste, a igreja está desse jeito. Pastores trabalhando para se sustentar. É absurdo isso. Deus vai cobrar de você, líder, e vai cobrar caro, tenha certeza disso. Isso é um absurdo. Então vemos aí que Pedro vai mesmo aproveitar os ensinos de Jesus depois que ele é batizado com o Espírito Santo. Aí ele vai agora se lembrar, o Espírito Santo vai ajudá-lo a lembrar de tudo que Jesus falou, ensinou, e ele agora vai aprender e vai ser mudado totalmente, porque ele se deixa mudar agora. Agora ele está sofrendo grande perseguição por causa de Jesus. Ele está com o coração contrito, né? Ele está agora ameaçado de morrer o tempo todo. Ele agora precisa orar muito, jejuar muito, estudar muito a palavra de Deus. Então agora o Pedro aprende a lição com Jesus, ser manso e humilde de coração. Então Jesus confia a Pedro a tarefa dificílima, que é, então, cuidar da igreja que está nascendo, cuidar daqueles que precisam de ensino e também precisam desenvolver sua fé. Tópico 3 sobre tópico 1. Pedro anda sobre as águas do mar. Certa vez os discípulos estavam em um barco quando um vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite, e ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. E logo que Jesus se identificou, Pedro quis ir ao seu encontro por sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Então veja que Pedro às vezes tinha um lampejo, né, de fé. Olha só, estavam os discípulos no barco, uma tempestade, Jesus veio até eles na quarta vigília, ou seja, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então por volta ali de 4 a 5 horas da manhã, vamos dizer assim, Jesus vem andando sobre o mar. Veja bem, aqueles discípulos eram medrosos, muito medrosos, e acreditavam, por incrível que pareça, eles acreditavam em fantasma. Olha só, quando Jesus aparece andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Olha, gritaram com medo. Está escrito aí, gritaram com medo. Não tinha mulher no barco não, era só homem. E gritaram com medo. Veja só que coisa impressionante. Discípulos de Jesus, que andaram com Jesus o tempo todo. E Jesus vai dizer, calma, sou eu. Então, quando Jesus se identifica, Pedro vai dizer, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até aí. E Jesus diz, vem. Veja, os discípulos estavam no barco. Quem foi? Só Pedro. Ninguém mais teve coragem. Ninguém mais teve o quê? Fé, na verdade. Pedro sempre se identifica como um homem de fé. Mesmo quando ele era inconstante, ele demonstrava em alguns momentos uma grande fé. E ele acredita que ele pode andar sobre as águas. Porque Jesus mandou. Veja só ele desce e anda sobre as águas. Nunca se ouviu falar que um servo, um cristão, um discípulo de Jesus andasse sobre as águas. Somente Pedro. Só ele tinha esse testemunho. Você vai dizer, mas ele afundou. Sim, quando ele olhou para as circunstâncias, né? Ele olhou, eita, que loucura que eu estou fazendo aqui, andando sobre as águas, né? De repente ele tirou os olhos de Jesus. É como os israelitas, né? Para atravessarem lá o Rio Jordão, o que Deus mandou fazer? Coloca a arca aí no meio. Todos vão passar olhando para a arca. Então eles olhavam para a arca. O que significa a arca? A arca simbolizava Jesus Cristo. Olhe para Jesus e você atravessa. Né? Pedro, se continuasse olhando para Jesus, não tinha afundado, mas ele tirou a vista de Jesus. Então, afundou. Mas tem uma vantagem. Foi o único que Jesus estendeu a mão para ele e o levantou. Né? Aprendemos com Pedro grandes lições. Tópico 3 sobre tópico 2. Pedro sai da prisão milagrosamente.
O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo e mandou que Pedro fosse preso. A igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. Com isso, na noite anterior a ele ser entregue ao povo preso a 2 correntes, um anjo lhe tocou e disse para que se levantasse depressa. Naquele momento as correntes caíram, ele colocou as sandálias e a capa e o anjo o conduziu para fora da prisão. Atos 12, de 1 a 19. Então veja que Herodes havia mandado prender Tiago e depois mandou cortar o pescoço dele com a espada. Veja bem, agora ele manda prender Pedro, porque os principais líderes da igreja eram exatamente Tiago e Pedro. Então ele manda prender Pedro para que no outro dia ele pudesse fazer o mesmo que fez com Tiago. Ele queria matar Pedro. Olha bem, o que Pedro fez? O que faria você se no outro dia você fosse morrer? À noite você dormiria? Não, né? Mas Pedro dormia tranquilo e dormiu bem dormido mesmo. O anjo precisou cutucar Pedro e acordá-lo. O anjo apareceu ali, então acordou Pedro. Por que Pedro estava dormindo? Porque ele não acreditava que ele seria morto. E ele tinha fé. Jesus disse que ele só morreria quando estivesse velho. Jesus disse, quando você estiver velho, vão levar você para onde você não quer. Então ele não estava velho ainda, então ele confiava na palavra de Jesus, teve fé, foi dormir tranquilo, não me matar nada. Então foi preciso o anjo despertá-lo. As correntes caem da sua mão, os guardas tudo dormindo, né? Ele vai pegar então sua sandália, sua capa e vai sair acompanhando o anjo. As portas vão se abrindo, ele vai passando. Quando chega lá fora, ele fica, será que é um sonho? Será que é verdade mesmo? Eu creio que ele até se beliscou para ver se era verdade, se ele mesmo estava ali fora. Então ele vai à casa de João Marcos, né? E a mãe de João Marcos tinha esse costume, então, de se reunir com a igreja. Estavam orando e intercedendo por Pedro. E Pedro vai até lá. Tópico 3 sobre tópico 3. Pedro revestido com o poder do Espírito. Houve grande temor em toda a igreja, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus, quem cresce faria obras maiores do que as que ele fazia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Tal era a reputação de Pedro entre o povo, de que ele possuía poderes excepcionais para curar, que Lucas registra a postura de colocar os enfermos nas ruas por onde Pedro passaria, na esperança de que sua sombra os cobrisse. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 15 e 16. Então, depois de Pedro ser batizado com o Espírito Santo, né, ser cheio do Espírito Santo, depois então que acontecem várias coisas no início da igreja ali, né, como por exemplo a Porta Formosa, né, aquele aleijado andar, a ressurreição de Dorcas, né, a costureira. Então, Pedro vai aí cada dia mais sendo usado por Deus em tremendas coisas e sempre na oração, no jejum, no estudo da palavra de Deus. A unção de Deus vai crescendo na vida de Pedro cada dia mais, a ponto de Pedro passar e aí só a sombra de Pedro batia nas pessoas doentes, enfermas, e elas eram curadas, porque multidões vinham a Jerusalém para receberem curas, receberem milagres, muitas pessoas se convertendo. O padrão do Evangelho é esse, é sinal, prodígio, maravilha, ajuntamento de pessoas, prega seu Evangelho e eles se convertem, porque estão vendo esse Jesus que está sendo pregado aí, está vivo realmente, está fazendo milagres realmente. Então as pessoas se convertem, é assim que milhares de pessoas se convertem. Pode ver lá em Samaria, Filipe pregava, né, aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, e as pessoas todas estavam se convertendo. E a Bíblia diz bem claramente, porque se convertiam, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Porta Formosa, né, milagre, aleijado andou, ajuntamento de pessoas, 5.000 pessoas se convertem. Primeiro dia da igreja, Pentecostes, ali demonstração de poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dom de variedade de línguas, e eles ouvem os apóstolos falando na língua de origem deles. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Veja aí Paulo e Listra, por todo lado, sinais, prodígios, maravilhas. As pessoas se ajuntam para ver aquilo.
Se prega o evangelho e as pessoas se convertem aos milhares. A igreja devia aprender isso. É muito simples entender isso. Conclusão. A transformação de Pedro, que passou de um homem comum e falível para um pilar da fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar vidas antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino. Então Pedro é um exemplo para nós de que pessoas simples, pessoas às vezes muito pobres, trabalhadoras, que não têm nem conhecimento, não têm nenhuma formação, não têm diploma e nada. Pessoas que são consideradas ignorantes, né? Essas pessoas, muitas vezes, são chamadas por Deus para serem grandes homens de Deus. Homens usados tremendamente por Deus. Nós vemos aí um grande exemplo do Brasil, um grande pregador, né? O Genival Bento, por exemplo. Era um homem que trabalhava na roça ali, né? Cortando cana. Quem é ele hoje? Né? Homem conhecido mundialmente. Veja só, isso é Jesus que faz. Então não se preocupe se você é uma pessoa que está aí no interior, na cidade, pequenininha, né? Às vezes numa vila, que ninguém conhece, que você é desprezado por todos. Se você começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se você orar muito, pelo menos umas 3 horas por dia, e orar muito em línguas, se você praticar o jejum, se você evangelizar, olha, de repente você vai ser chamado por Jesus e vai se tornar um grande homem de Deus, uma pessoa tremendamente usada por Deus para ganhar milhares de almas. Creia nisso. Olha, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, que hoje tem por volta de 15 mil habitantes, lá em Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais, cidade chamada Ervalha, Minas Gerais. E lá de uma família pobre, meu pai era motorista de caminhão, nós éramos bem pobres mesmo. E hoje Deus tem me usado para curar milhares de pessoas. Tem mês que é mais de 1000 pessoas curadas. Fiz programa de TV na cidade Imperatriz, no Maranhão, por 17 anos e meio. Fui gerente de uma grande empresa, né, ali, que chama Atacadão São João hoje. O dono é o seu Hassan Yusuf, né, que é sírio. Veja só, Deus pode fazer você fazer uma grande obra para Deus, mesmo você sendo lá do interior, mesmo você não sendo conhecido por ninguém. É Deus que nos transforma, nos muda, é Deus que nos capacita. Saiba disso. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então abra o coração para Deus agora e se arrependa dos seus pecados agora. E você é salvo agora, você é perdoado agora. Vamos orar. Se arrependa, peça perdão a Deus agora, enquanto eu oro por você. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam ao Senhor agora. Ah, Senhor, salva-os agora, perdoa a eles todos os seus pecados. Concede a eles o Espírito Santo. Aragrada cruz te força, Ramanás, se alegre na cruz de Jesus Cristo, pois foi ali que você foi salvo, foi perdoado. Toda a obra que era necessária para a sua salvação foi realizada por Jesus. Creia agora, receba agora o perdão, receba agora o amor, a misericórdia de Deus, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, seja curado agora. Pai, em nome de Jesus eu te peço, toca neles agora, faz milagres, Senhor Jesus, cura Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Glória a Deus, aleluia. Olha, não se esqueça, faça isso agora, dê aí um gostei, um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito então de Pedro, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Então o telefone aí é o DDD 99 e o telefone é 991520454. Não se esqueça de dar aí o gostei, o like e se inscreva em nosso canal. Se quiser comentar alguma coisa, comente também. E se você deseja nos ajudar,
Envie qualquer quantia, R$ 5, R$ 10, não vai fazer falta para você, mas vai nos ajudar a pagar aluguel e as despesas. Então envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí está a Caixa Econômica, está em Bradesco, está em Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí, CPF 331-957-816-20. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.